Evangelho de Jesus segundo João, capítulo de número 4. Quando nós chegamos aqui, entramos ali na sala um minutinho para poder tomar um café, e aí estava cantando uma canção que tem abençoado tanta gente, né? Junto ao poço estava eu, e ali de imediato, como uma flecha, o Espírito de Deus acertou meu coração, e eu tive muita inclinação para poder pregar sobre exatamente essa história bíblica a vocês hoje aqui. João capítulo de número 4, versículo de número 3. Está escrito: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e isso era quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Quantos podem dizer amém esta noite? Quantos podem dizer graças a Deus? Eu não quero ser enfadonho, sei que são 21 horas e 10 minutos, a grande maioria de vocês aqui veio de outras atividades. Eu não quero ser enfadonho, mas eu preciso de verdade que você me empreste toda a sua atenção, para que a gente faça uma base, construa uma base rápida aqui, mas com boa sustentabilidade, e daí a gente depois começa a construir alguma coisa aqui juntos nessa mensagem. É importante você entender que Jesus, e eu acho que você já viu isso, graças a Deus, já percebeu. Jesus sempre esteve muito alheio à grande maioria das práticas religiosas. Aquelas que, na verdade, excediam a lei e transbordavam para aquilo que, na verdade, não era bíblico, mas sim humano. E Jesus sempre se manteve alheio a essas coisas. Havia uma grande rivalidade entre dois povos, judeus e samaritanos. Quais os povos? É uma história comprida, mas para resumi-la da melhor maneira possível, eu diria para você que nos dias de Jesus, os judeus eram quem? Aqueles que tinham conservado ainda em suas veias o sangue puro de Abraão. Enquanto que os samaritanos eram resultado de um povo que veio se miscigenando ao longo dos séculos, se misturando. Então, aos olhos dos judeus, os samaritanos eram como cães. Eles tinham um parentesco, sim, mas enquanto que os judeus eram a linhagem pura de Abraão, os samaritanos eram misturados. Isso aconteceu por conta do cativeiro que cada um dos reinos, o do norte e o do sul, foi submetido. O cativeiro do reino do sul foi um cativeiro, aquele lá de Daniel, da Babilônia. Houve o transporte para dentro da Babilônia, mas não houve mistura. No caso do cativeiro do reino do norte, e aí que a gente está falando de Samaria, o pessoal da Síria foi para Samaria e se misturou lá dentro com os israelitas do reino do norte. Então você teve um cativeiro que preservou o sangue de Abraão puro, e um outro que acabou gerando miscigenação, porque você tinha dois reinos, o do norte e o do sul. Cadê o pessoal do Rema aí? É carisma. Rema é o concorrente. Mas é tudo coisa da palavra, não é? Estão fingindo que esse ato falho não aconteceu. Cadê o pessoal do carisma aí? É isso. Então eu trouxe o adversário ali, ó, inimigo. Os inimigos do homem estão dentro da própria casa.
Eu trouxe aquela irmã ali e ela está caçoando de mim ali porque eu falei uma coisa aqui errada. Senta aí, mulher. Hoje você está de esposa de pregador, fica quieta. Mas é uma alegria, eu não mencionei ela porque eu olhei para lá, ela tinha dado uma saída, mas é uma alegria muito grande estar pela primeira vez aqui junto com a Camila, né? A gente nunca veio junto. E é um prazer estar nesse lugar junto com ela, que a gente tanto gosta, tanto ama. Então vamos lá. Então o pessoal do carisma, né? Exatamente como eu disse. Então essa era a razão, assim, falando muito superficialmente, essa era a razão da rivalidade que havia entre esses dois povos. O negócio era tão quente, irmão, que os caras davam uma volta gigantesca só para não passar pelo território de Samaria. Você tinha algumas relações, como relações comerciais, por exemplo, mas não passava disso. Não passava disso. Tudo muito frio, tudo muito protocolar, no máximo. Mas eles se evitavam o máximo possível. Pois bem, Jesus, como eu disse para você, alheio a essas questões, numa logística ministerial, João diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Atenção à palavra necessário. Você sabe quais coisas são necessárias. Vamos falar de logística. Você sabe quais ruas você tem que passar para chegar na sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Isso é necessário. Só que aí, estando no território samaritano, a gente está falando de uma coisa mais ampla. Aí João diz assim, ó: foi, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Então vamos entender que uma coisa é você ter a necessidade de passar num território maior, o samaritano. Uma coisa é, estando nele, você ir. Agora é deliberado, decidido, espontâneo, intencional. Não é mais necessidade. A necessidade era de uma geografia maior. Quando Jesus cruza essa geografia, agora não por necessidade, mas por desejo e intencionalidade, ele vai a uma cidade samaritana chamada Sicar. A primeira coisa que eu quero dizer a você esta noite é que se existe algo que diferencia completamente o que nós estamos crendo e praticando aqui no reino de Deus de outras coisas que você já deva ter experimentado, praticado e conhecido, é que nós não estamos falando de obrigações. Essa palavra obrigação, que inclusive dentro de algumas religiões, né, de determinadas matrizes, é até um tanto quanto comum, e algumas pessoas têm até familiaridade com essa palavra, esqueça ela, porque aqui é coração, paixão e desejo. Você não é uma pessoa que é alvo de um número que precisava ser alcançado. Você é alguém que Jesus deliberadamente amou, decidiu e quis que estivesse hoje aqui. Quem não é fruto de ato obrigatório, mas quem foi amado e desejado e se sente assim, levante a mão mais alto possível, explode no glória a Deus e solta um aleluia. É isso aí. Então aqui não tem obrigação, aqui tem coração. Aqui tem Jesus querendo, desejando ir a uma cidade samaritana chamada Sicar. Pense num lugarzinho com história, e muita. A história de Sicar nos remonta ao livro do Gênesis. Embora lá no Gênesis ela apareça com outro nome, Siquém. Qual é o nome? Mas nós estamos falando do mesmo lugar. Vão se passando os anos, os séculos, e essa cidade muda, não de nome completamente, mas algumas questões na grafia da palavra vão mudando algumas coisas na forma dela se expressar. Nós não estamos falando da mesma cidade. Prova inclusive é que nas palavras da mulher samaritana, ela se remete a fatos acontecidos no livro do Gênesis. Ela diz para Jesus: Jacó, nosso pai, passou aqui e cavou um poço. Essa história está escrita lá no livro de Gênesis. Na peregrinação de Jacó, quando sai da casa do seu sogro, rumo a Betel, lugar onde o Senhor havia se encontrado com ele e mandou ele voltar. Pois bem, Jesus então vai chegar até essa cidade com toda essa carga histórica, todo esse passado glorioso, pomposo, e vai encontrar-se com uma mulher decadente do ponto de vista moral e espiritual. Ela é alguém que inclusive declaradamente
tem uma certa vaidade. Pergunte qual? Histórica. Ela tem a vaidade de quem sabe de que lugar é. A vaidade de quem sabe em que lugar pisa, sabe o sobrenome que tem. Ela tem a típica vaidade de quem conhece seu passado, mas parece que se esqueceu como anda seu presente. Ela tem a típica vaidade de quem gosta de se lembrar e lembrar aos outros coisas a respeito de glórias passadas, mas não consegue perceber que as glórias passadas já não refletem mais o seu presente. Ela tem uma história maravilhosa, de uma geografia poderosa e histórica, mas tem um presente decadente. E eu quero começar a dizer uma coisa pelo Senhor, e é só por Ele mesmo, senão eu escolhi outra mensagem para pregar essa noite. Pelo Senhor eu preciso começar a lhe dizer: se tem uma coisa que o encontro de um homem com Jesus faz, é quebrar-lhe a vaidade da sua própria história e do seu próprio passado. Aqui não é um lugar para você esfregar na cara de Deus coisas a respeito do que você construiu, sua família construiu, seus bens ou patrimônios. Hoje é aqui e agora, e as decadências só se resolvem quando nós paramos de evocar o passado para tentar maquiar o presente. Há um encontro de fé, de mudança, de transformação e de regeneração, porque Jesus está na casa nesta noite. Quem tem coragem de dizer um amém? Quando Jesus vai encontrar-se com ela, a Bíblia diz uma coisa muito linda. É linda. Repete comigo: seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Pergunte para mim, quem mandou? Jesus. Pergunte por quê? Porque ninguém ia atrapalhar aquele encontro. Preste atenção, se tem uma coisa que os discípulos já tinham demonstrado, era muita dificuldade de lidar e de entender com a abertura, a liberalidade, não libertinagem, mas a liberalidade da consciência e da mentalidade de Jesus. Eles não entendiam, a ortodoxia deles era chocada com o reino de Deus vivido dia após dia do lado de Jesus, e eles não entendiam um montão de coisa. E obviamente não entenderiam o encontro entre um homem e uma mulher, judeu e samaritana. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana seria comprometido, atrapalhado por um colegiado de discípulos que ainda tinham uma ortodoxia retrógrada, que não entendiam o que era libertação, liberdade, amor e compaixão. E eu amo perceber que até dos seus mais próximos, Jesus os enviou para uma missão que inteligentemente os tiraria da cena que eles poderiam atrapalhar. Porque quando Deus quer dar espetáculo de amor, nem discípulo ortodoxo atrapalha. Quando Jesus quer dar espetáculo de compaixão e de perdão, religioso não atrapalha. Eu tenho uma palavra de Deus para você que às vezes encontra alguém na igreja, torce o nariz, e se o pastor soubesse quem é ele, se tu for atrapalhar o perdão de Deus nessa casa, vai comprar pão. Para a padaria. Para a padaria. Ou tu não atrapalha, ou se for para atrapalhar, você vai na padaria. Jesus estava disposto a dar um espetáculo de misericórdia, de perdão, de graça, de aceitação, e não tem discípulo que vai atrapalhar. Então Jesus os tira da cena. Isso é um gesto tão de misericórdia, né? Porque eles não iam entender. Então Jesus tira eles de uma cena que os escandalizaria dentro da sua mentalidade, que ainda estava se abrindo, ainda estava se convertendo. Então Jesus protege eles e protege ela. Às vezes a melhor maneira de que ambos sejam protegidos é que o ortodoxo seja tirado da cena, para que Jesus possa exercer toda a sua misericórdia, sem ser atrapalhado por quem não está pronto para o escândalo da graça de Deus. Remaramacheia. Então eles vão para a cidade comprar pão, e o encontro vai acontecer aqui em Sicar.
pouquinho de geografia bíblica, nesse caso aqui, é muito importante. Porque Sicá está num vale. E agora não é geografia bíblica, agora é geografia da escola. Hein? Eu vejo você com um saco de pipoca enquanto essa aula estava sendo dada. Uma Coca-Cola na mão e uma coxinha, um sanduíche natural, pão integral, maionese de atum. Eu vejo. Mas o que é que define um vale? O vale é definido por uma posição. Ele necessariamente precisa estar entre... eu falei que vocês não estavam nessa aula. De novo, um vale necessariamente precisa estar entre montes. Só existe vale se ele estiver entre montes. Ele é a depressão entre os montes. Isso é um vale. E não é diferente com Siquém. Siquém é um vale, está num vale e entre dois montes. Agora muita atenção, porque o fato desses montes serem quem são é muito importante e muito especial de se avaliar. Quais esses dois montes? Quais são esses dois montes? Repete bem forte após mim. Ebal, muito fraco, Ebal e Gerezim. Você vai olhar esses dois montes quando da peregrinação dos filhos de Israel no deserto. Um dia o Senhor disse assim para Moisés: separa metade dos cabeças das tribos, manda subir ao monte Ebal. A outra metade dos cabeças das tribos manda subir ao monte Gerezim. De um dos montes se proclamarão as palavras de bênção, do outro monte se proclamarão as palavras de maldição. Portanto, Ebal e Gerezim são montes que trazem a carga profética e deliberativa da bênção e da maldição. Aonde é o ponto de encontro escolhido por Jesus para com a mulher samaritana? Um vale entre a bênção e a maldição. Todo encontro entre Deus e o homem sempre se dá neste vale, aonde ou de onde se pode enxergar o futuro da bênção ou o futuro da maldição, o futuro da morte ou o futuro da vida, o futuro da salvação eterna ou o futuro da perdição eterna. E eu quero avisar a vocês com todo o carinho do mundo: são dois montes e não três, são dois e não quatro. O evangelho é mais binário do que você possa imaginar. Nós estamos num esforço que eu vou dizer para você, não tem outra palavra, ridículo. Eu disse nós de uma forma muito simpática, mas não somos nós na verdade. Eu vejo pessoas num esforço ridículo de criar um terceiro monte, um lugar que é mais confortável e menos decisivo, aonde se possa dizer para alguém com a intenção de não colocá-lo numa posição decisiva: suba ao terceiro monte, talvez um monte intermediário, um monte de simpatizantes, um monte de carismáticos. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer uma coisa: não, só há duas escolhas, bênção e maldição, vida ou morte, céu ou inferno. Escolhe pois a vida e tu viverás. Pode até ser acalentador o discurso de uma terceira via, mas ele é mentiroso. Eu preciso dizer a você a verdade. Pode ser que algum pregador ou líder tenha tentado afagar você, apresentando a você uma suposta terceira via, menos decisiva e mais confortável. Mas o chamado de Deus é para o vale da decisão, e hoje você vai decidir em nome de Jesus. Pega a mão de quem está do teu lado e diga para ele: parabéns, você nem sabia, mas entrou no vale da decisão. Escolha qual monte você sobe quando essa reunião terminar: vida ou morte, bênção ou maldição, céu ou inferno. A samaritana escolheu a bênção, a samaritana escolheu a vida. Aleluia! Eu tenho um negócio muito sério para dizer.
esses criadores de terceiros montes, eles vão dar conta para Deus. Esses pregadores que inventam uma geografia espiritual que não existe, esses líderes que, com o pretexto de serem agradáveis ou politicamente corretos, constroem narrativas que não são bíblicas, eles vão se ver com Deus, porque ninguém tem autoridade para pregar um outro evangelho senão o que está nas escrituras. E eu quero dar glória a Deus, porque você está numa casa onde você é bem-vindo, mas aqui é lugar de confronto e de mudança. Você está no vale da decisão. Vale da decisão. Que evangelho é esse que não propõe decisões urgentes e radicais? Você não pode mais viver esse hibridismo. Você não pode mais continuar com essa vida híbrida, com essa fé híbrida. Você precisa conseguir decidir de maneira completa para onde você vai. E eu creio que você vai decidir céu, bênção e vida. Quem diz amém por essa palavra? Então o encontro, ele acontece no vale da decisão, entre os montes Ebal e Gerezim. E a Bíblia diz desse jeito: cansado do caminho, assentou-se Jesus assim, junto à fonte. Veio da cidade uma mulher samaritana tirar água. Assentado assim à fonte, Jesus cansado do caminho. Vamos olhar isso, a beleza disso aqui. Porque João disse que Jesus estava cansado João disse que essa mulher, ela vem da cidade para o poço. Naturalmente, para isso ela usou-se de vamos de novo. Para isso, naturalmente, ela usou-se de Mas perceba que quando Jesus, mais lá na frente, oferece a água viva para ela, Jesus está falando metaforicamente, ela entende literalmente, pensando que beberia uma água e não voltaria a ter sede. Aí ela diz assim: eu quero, porque daí eu não preciso mais vir aqui pegar. Então, quem é essa mulher? É uma mulher que também está cansada do seu... quem ainda está aí, diga amém, por favor. Ela também está cansada do seu... Então esse é um encontro entre duas pessoas cansadas de seus caminhos. Jesus está cansado do caminho que vem fazendo, ela cansada do caminho dela. Só que antes que você pense que esse é um encontro imerso, embebido em cansaço, eu preciso te dizer uma coisa: que Jesus pode até se cansar do caminho, mas não se cansa do caminhante. Dá essa notícia para alguém do teu lado, diga assim: ele estava cansado do caminho, mas não cansado da caminhante. Quem é a caminhante? A samaritana. Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Até ela estava cansada dela, porque tem uma hora que nem a gente se aguenta mais. A gente não aguenta mais tentar, a gente não aguenta mais cair na mesma cova, tropeçar no mesmo tropeço, cair no mesmo abismo, rescindir no mesmo erro, alimentar a mesma culpa, lamber a mesma ferida. Mas Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: você está cansado do caminho, mas eu não me canso do caminhante. Eu não estou cansado de você. Eu sinto que a pessoa que está do teu lado precisa ouvir essa palavra. Olha nos olhos dela e diga: Jesus não se cansou de você. Olha para ela e diga: Jesus não se cansou. Nem você aguenta mais tua cara de derrotado no espelho de manhã, mas Jesus não se cansou de você. Nem você aguenta mais das mesmas velhas desculpas, mas Ele não se cansou de você. Nem você aguenta mais ter que dar as mesmas velhas justificativas, mas Ele não se cansou de você. Ela estava cansada Quando Jesus resolveu a vida dela, perdoou, restaurou, quando ela tinha entendido literalmente, ela pensou que não ia ter mais que voltar no poço. Mas não era isso. Pelo contrário,
Ela precisou continuar voltando àquele poço como qualquer pessoa que precisava se suster do que ali havia: água. Pastor, então não mudou nada? Claro que mudou. Pastor, mas o senhor está dizendo que ela continuou fazendo o mesmo caminho. Aí depende do ponto de vista. Porque ela conheceu Jesus, sim ou não? E como é que Jesus se apresentou? Eu sou o... Então é muito estranho, porque você vai se ver fazendo o mesmo caminho, mas não está no mesmo caminho. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Você vai passar pela mesma rua que passava antes, mas tua vida não está mais no mesmo caminho. Quem ainda está por aí para levantar a mão? Porque você pode continuar pegando o mesmo ônibus, o mesmo carro, o mesmo táxi, a logística é a mesma, mas o caminho da tua vida mudou. Oh, aleluia! Como é que pode você percorrer as mesmas ruas de antes e ter a nítida sensação de que mudou tudo? E alguém te diz: você é um bobão mesmo. Aqueles crentes fizeram lavagem cerebral, porque olha você, tu dirige o mesmo carro. Você diz assim: eu dirijo o mesmo carro. E você passa pela mesma rua. Passo pela mesma rua, mas estou em outro caminho. E alguém vai dizer: lavaram tua cabeça mesmo, porque olha a loucura que você está falando. Você continua, ó, eu te vi naquele posto de gasolina, aquele que tu abastece desde que tu se mudou para São Paulo. Tu abastece do mesmo posto, do mesmo frentista. Você continua no mesmo banco, da mesma gerente. Você continua fazendo as mesmas coisas, indo melhor, as mesmas coisas não, continua passando pelas mesmas ruas. Você continua passando pelos mesmos pedágios. Você vai dizer: mas eu tô em outro caminho. E a vida vai começar a corresponder. E quem está do lado vai ver que você pode até continuar passando pelas mesmas avenidas, mas já não está mais nos mesmos caminhos. Ou quem pode levantar as mãos? Tira 30 segundos para abrir a boquinha e dá glória a Deus e aleluia, porque tem um caminho novo para você. Tem um caminho novo para você. Jesus para, olha para ela e fala assim: me dá de beber. Ela regalou 2 olhão. Como sendo tu judeu pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Está muito estranha essa sua conversa. O espanto dela já teria se apresentado simplesmente se Jesus tivesse dito boa tarde. Mas o espanto dela está exponencialmente maior, porque ele falou para ela: dá-me de beber. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer agora. Judeus tinham samaritanos como cães. Judeus tinham samaritanos como? Mas não é pet, é cão sarnento da rua. Mas mesmo em relação aos pets, quem tem pet? Quem tem pet? Vou abrir um negócio de cachorro aqui de lado. Quem tem pet? Quem gosta do seu pet? Você beberia água no recipiente dele? Se você disser que sim, me procura no final que eu vou tascar a mão na sua cabeça. Vamos de novo. Quem tem pet? Quem tem cachorro? Você beberia água no recipiente dele? Sim ou não? Eu vi uma pessoa ali que fez. É isso. Isso é o que está acontecendo em João 4. Por isso ela está tão escandalizada. Porque Jesus disse: dá-me de beber. Um pouco mais na frente, ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: o poço é fundo, ponto. Você não percebeu? Ela conhecia o fundo do poço. Coisa séria isso. Ela diz: o poço é fundo e tu não tens com que tirar. O que ela já tinha percebido? Que Jesus não trazia consigo recipientes adequados para coletar a água. E ainda assim ele está dizendo: dá-me de... Olha para mim. Você é meu irmão em Cristo. Eu amo você. Amo os irmãos aqui. A gente vai ter um momento de comunhão quando o culto terminar. Eu creio.
Não é? Vai ter uma água, vai ter uma Coca-Cola. Aleluia. Eu não estou objetivando nada disso, eu estou apenas comentando. E eu amo vocês são meus irmãos aqui, a gente vai estar junto lá. Não todos, amém? Por favor, não são todos. Mas mesmo assim, se a querida irmã que estiver servindo ali à mesa, os convidados, se ela pegar o copo de um dos pastores aqui da igreja, por mais que eu os ame, se ela pegar o copo que ele acabou de usar, encher e dar para mim, eu vou fazer uma observação. Ô irmã, a senhora não viu, mas que o irmão tinha usado o copo. Eu não vou usar, como você também não usaria. Agora, se pegar o copo da minha esposa, colocar água no copo que ela usou e me dar, eu bebo, porque eu me disponho a usar o mesmo copo de quem eu tenho intimidade. A confirmação final que eu tive para pregar essa palavra, a pastora Raquel estava aqui e ela falou em dado momento essa palavra: intimidade. A mulher samaritana tem a vida marcada por paixões, mas nunca conheceu um amor. E nesse dia Jesus estava dizendo uma coisa escandalosa para ela: o que eu tenho a te ofertar, a te oferecer, não é parecido com as paixões que você viveu. Eu quero te oferecer uma vida com uma intimidade tão profunda que eu use seus pratos, copos e talheres. Eu vou usar tua boca, tua vida. Eu vou usar teus passos. Eu vou usar tuas redes sociais. Eu vou usar tuas conversas. Eu vou usar tudo que existe em você. Por mais que tudo que existe em você já tenha se prestado a toda sorte de coisas que eu reprovo, eu lavo a tua vida, santifico a tua vida, purifico a tua vida, porque eu tenho um caminho de intimidade para te oferecer. Ela olha para Jesus e diz: tu és judeu, como tu pedes beber a mim? Sou mulher samaritana. Jesus diz assim: se tu soubesses quem é que está falando contigo, tu é que me pedirias água. A abordagem seria diferente, e eu te daria água viva. Aí ela se anima, ela olha para Jesus e diz assim, se anima ainda não, ela olha para Jesus e diz assim: és tu maior do que o nosso pai Abraão, pai Jacó, que passou por essas terras? Olha para o seu vizinho e diga assim: aula de história judaica para Jesus? Você está de brincadeira. O senhor sabia que ele passou? Sabia. O senhor sabia que ele conquistou essa cidade? Sabia. Jesus não só sabia, como está permitindo que mais uma vez o seu ministério se preste a um serviço profético e poderoso: o reconciliador. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação, de união de partes que se afastaram. O ministério de Jesus é um ministério de conserto de questões e causas antigas que se destruíram e flagelaram. Pastor, onde você quer chegar? Já cheguei. Você acha que Jesus não sabia que aquela era a terra que Jacó tinha passado na sua peregrinação? É claro que ele sabia, e sabia mais. Sabia que Jacó tinha chegado com a sua família ali. Eu estou falando do lugar onde Jesus encontrou a samaritana. Quem ainda está aí, diga amém. Eu não vou passar do horário, escute. Eu acho que não, na verdade. Não, eu não vou. Irmã, alguém ajuda o entusiasmo daquela irmã que gritou vigília, só para não ficar mal, tadinho.
Obrigado, querida. Obrigado pelo entusiasmo, tá bom? Jesus sabe que aquele território ali é um território onde Jacó veio com a sua família, quando saiu da casa de Labão, e o Senhor tinha dado uma palavra para ele. Pergunte qual? Vai para Betel, no lugar onde a gente se encontrou pela primeira vez. O ponto de encontro que Deus marcou com Jacó era Betel. Mas Jacó fez uma parada. Eu tenho medo de crente fazendo parada não autorizada. Jacó deu uma parada, aonde? Justamente em Siquém. Olha só como é que parada não autorizada nunca funciona. Jacó, quando chegou em Siquém, ele pegou todos os elementos para erguer um altar, e todos os elementos estavam corretos. Eu falei que estavam errados? Eu falei que estavam? Lenha, cutelo, fogo, cordeiro, e derramou o sacrifício e fez um altar. Mas não há uma única menção de que Deus tenha se manifestado naquele altar. Repare, toda a sistemática do sacrifício estava correta, todos os itens do sacrifício corretos, mas o sacrifício estava sendo feito numa parada não autori. Deus veio? Não veio. Quando Jacó chega em Betel, ele repete a mesma coisa, os mesmos elementos, a mesma sistemática, mas dessa vez Deus vem. Porque não é só você fazer a coisa certa, é fazê-la também no lugar certo. Tem gente que está reunindo todos os elementos corretos, mas está fazendo no lugar errado. O Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: as coisas funcionam comigo quando você faz os elementos certos, a prática certa, no lugar que eu abençoei. E aí então Jacó vai entrar num rolo terrível. Por que um rolo terrível? Porque ele tinha uma única filha mulher, chamada Diná. E aquela cidade tinha princípios morais totalmente diferentes dos princípios morais da família de Jacó, Isaac e Abraão. A prática sexual fora do casamento parece que era comum, inclusive sem tanta necessidade de consentimento. Parece que havia um protocolo, uma praxe estranha, de que um homem, dada a sua posição e poder, podia reivindicar e tomar uma mulher, consentindo ela ou não. Foi exatamente o que aconteceu com a filha de Jacó. Eu estou te mostrando resultados de paradas não autorizadas. Diná então se envolve num capítulo devastador, numa sociedade patriarcal, na família de Abraão e Isaac. A filha de Jacó vai perder a virgindade com um camarada que não é marido dela. E a casa de Jacó está vivendo um pesadelo. Vai piorar? Vai. Os filhos de Jacó vão ficar bravos, vão armar uma arapuca e vão matar um montão de gente dos caras da cidade. Olha o caô, irmão. Parada não autorizada. No meio dessa confusão toda, Jacó por fim entende que tem que sair dali. Reúne a família, pega e bota as esposas as esposas, porque naquela época podia ter mais de uma, mas é naquela época. É bom essa ressalva, né? Porque de repente, aleluia, tem alguns irmãos que ainda querem viver, né, como se fosse naquela época, né? Mas não está mais não, tá bom, irmão? É uma só. Então veja, ele preço, pastor, mas de repente ficou chato. Não ficou chato não, nós estamos apontando um negócio de Deus aqui. Quem está aí, diga amém. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida, que se você fosse embora, meu Deus do céu, segura aí. E Jacó vai fazer aquela reunião, vai dizer assim: ó, vamos fazer o seguinte, vamos passar um pente fino logo, porque vocês estão vendo a confusão que a gente arrumou aqui, e eu quero trabalhar com Deus certinho agora. Tem alguma coisa errada aí? Aí decidiram contar. A irmã Raquel decidiu contar, mas não é essa aqui não, a irmã Raquel. Eu trouxe os ídolos da casa do papai. Eu não ia sair de lá sem herança nenhuma, resolvi pegar uns ídolos. Jacó disse assim: dá pra cá. Presta atenção no que Jacó vai fazer. Os ídolos estavam escondidos na bagagem da família. Repete comigo: os ídolos estavam escondidos na bagagem da família. Esses ídolos comprometeriam a viagem. Quem está me ouvindo, diga amém.
Quando eles saem da bagagem da família, eles não têm mais poder agora de comprometer Então Jacó conseguiu uma bênção. Algo que estava oculto foi rever. O que ele devia fazer com aquilo? Destruir. Quando uma coisa que está oculta vem à tona, você destrói. Você não troca de esconderijo. Saiu do esconderijo da mala, Jacó cavou um buraco e enterrou no pé de um carvalho. Você precisa entender que trocar as coisas de esconderijo não é o que funciona. Não adianta tirar de um esconderijo para colocar no outro. Não adianta tirar da mala para enterrar no pé do carvalho. Não adianta tirar do porão e colocar na parte de trás. Não adianta tirar do sótão e enterrar na piscina. O Senhor me trouxe para dizer: quando eu te der a bênção de enxergar algumas coisas que estavam te atrapalhando na viagem, se livre delas e não troque elas de endereço. Chacoalha a mão de alguém que está do teu lado aí, depois você vai bater palma. Acorda ele e diga assim: ó, Deus vai te dar oportunidades de identificar algumas coisas que estão prejudicando a sua vida. Se desfaça delas, não troque-as de esconderijo. Se desfaça delas, não conte uma mentira para esconder outra. Se desfaça das mentiras. Assim te diz o Senhor: eu quero abençoar a tua jornada, eu quero abençoar a tua viagem, eu quero abençoar a tua família, mas você não pode trocar os segredos de esconderijo. Deixa a Bíblia. O que é que Jacó fez? Enterrou os ídolos no pé do carvalho. Aonde? Na cidade onde Jesus está entrando para encontrar a samaritana. Aí Jesus chega e ela diz assim: vou te dar uma aula de história. Esse poço que a gente está sentado, nosso pai Jacó cavou. Aí eu penso em Jesus: o poço é o que você sabe que ele cavou, mas eu sei de mais coisas que ele cavou, e eu vim aqui para desenterrar. Pastor, o senhor está falando o quê? Eu estou dizendo para você que profética e espiritualmente, a ida de Jesus em João 4 encontrar a samaritana foi para desenterrar os ídolos que Jacó tinha te enterrado. E vou te provar por quê. Sabe por quê? Porque biblicamente, não sou eu, biblicamente Deus assemelhou os ídolos aos amantes de Israel. Quando Jesus olha para a mulher samaritana, agora você tem que entender quem é ela. Quem aqui já viu uma maquete? Quem já viu maquete? A maquete é a miniatura de um todo, sim ou não? Você enxerga em miniatura realidades que são 100, 200, 1 milhão de vezes maiores. A samaritana é uma maquete de Samaria. Ela vive na sua individualidade todos os dramas que a cidade vive na sua totalidade. Jesus tinha pouco tempo, então Jesus tocou na maquete. Quando Jesus tocou na maquete, ele tocou na cidade toda. Alguém ainda está aí? Pega a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: é por isso que você está aqui hoje. É porque ele vai tocar em você. E quando ele resolver você, você vai sair daqui resolvendo coisas maiores do que você. Há um transbordo, começa em você, mas vai pegar pai, mãe. Eu estou precisando de alguém para crer. Pai, mãe, irmão, irmã, vizinho. Você é o primeiro samaritana. Decadência moral da samaritana, Samaria toda. Desde agora, se você vai embora, volte. O que foi que aconteceu no episódio que eu contei para você aqui, que você estava achando até chato? O que aconteceu? Defraudação moral da filha de Jacó, promovida por quem? Pelo príncipe de Siquém. Principado de defraudação moral. Não é à toa que a samaritana vive um desgoverno moral. Ela teve 5 maridos e um 6º cara que nem marido dela é. Ela vive uma bagunça, uma desordem moral. Por quê? Porque há um principado de defraudação moral naquela cidade. Quando Jesus entrou, ele olhou para ele e disse assim: tu disseste bem que tu não tens marido, porque tu já tiveste 5. Você foi embora, volte agora. Quando Jesus revela os amantes,
Ele revela os ídolos. E se os ídolos são os amantes, na tipologia que Deus estabeleceu, o que Jesus acabou de fazer? Desenterrou os ídolos que Jacó tinha enterrado. A verdade exposta da samaritana vai libertar a cidade inteira, porque não vai ficar debaixo do pé do carvalho. Eu vim de Deus dizer: vai doer, vai sangrar, você vai chorar, mas vai resolver, vai resolver, vai resolver. Tu não vais mais viver mentiras. Assim te diz o Senhor. Você disse bem, samaritana, porque tu já tiveste 5 maridos. O homem que está dividindo a vida com você agora não é seu marido. Mas eu vim acabar com essa bagunça moral em Samaria. Eu queria que você unisse a sua mão à mão de alguém que está do seu lado, porque é muito sério o que eu vou dizer agora para encerrar essa minha cooperação de hoje. É sério demais. Eu não conheço sua vida, não conheço sua família, não conheço seu sobrenome, não conheço como é que as coisas funcionam lá na sua casa, não conheço como é que as coisas funcionam com seus primos, com seus parentes, mas eu tenho um negócio de Deus para te dizer: algumas bagunças vão acabar em você. Algumas desordens morais vão acabar em você. A partir de você, um novo tempo de ordem moral será instituído sobre a tua família e sobre a tua casa. Ninguém casava na tua família, mas agora você vai casar. Casamento não durava nada na tua família, mas o seu vai ser até a morte. Os teus filhos tu verás no altar se casando, castos, esperando um pelo outro os noivos, porque essa bagunça moral vai acabar na tua família. Deus me trouxe para dizer: eu estou derrubando o principado de Siquém. Eu estou derrubando o principado de Siquém. Eu estou derrubando o principado. Toma hoje o poder do nome e o poder do sangue de Jesus. Pega a mão de alguém do teu lado e diga para ele: toma o poder do nome e do sangue de Jesus. Chacoalha ele e diga: há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Esse sangue vai lavar teu sobrenome. Esse sangue vai lavar tua casa. Esse sangue vai lavar teus bens. Esse rolo que entra ano, sai ano, entra década, sai década, vai acabar na tua família. Jesus vai santificar teu patrimônio. Jesus vai lavar teu patrimônio. Dá um pulo dessa cadeira agora. Se você está me ouvindo, o poder do sangue do Cordeiro está na casa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto o poder do sangue de Jesus operando nessa reunião. Eu sinto maldições antigas sendo quebradas. Ele me trouxe para dizer: acabou em você. Não vai ter continuidade. Tu não vais viver o que teus pais viveram. Teus filhos não vão ver dentro da tua casa o que tu viste na tua infância. Não vai ter violência, não vai ter divórcio, não vai ter prato quebrado. Ninguém vai puxar faca para ninguém. Há poder no sangue de Uramacatoshepa. Oh, seja bem-vindo. Você está no culto profético. A unção e a graça profética estão aqui esta noite. Manaraço e de ominência. Ai. Nakalayo Shandore Malamasu e de obifa.
no glória a Deus da igreja que maldições vão sendo quebradas. É no glória a Deus da igreja que o arco vai sendo quebrado. É no glória a Deus da igreja que os dardos inflamados do maligno vão perdendo efeito. É no glória a Deus da igreja que palavras de maldição que perduravam na tua família há décadas vão cair por terra no dia de hoje. Abre a tua boca, confessa, proclama o teu pertencimento a Jesus e ao seu reino, porque enquanto tu confessas isso, Ele cuida de você. Nai de Omanarai Necalamaro Yashuminasi Heleprovanai Nerimi canto regalama suite o prefala baracala manurie Unaramando sumine fasi canto remanche hele promanaka Menere fasi calamando comina si calamanjo que le fasi Ele propata calamachandara macanto rebacala machuvede que le bala Ele macatara machando com prefacala maché. Pastor, meu convidado vai ficar escandalizado. Não vai não, o poder de Deus não escandaliza ninguém. Pastor, meu convidado tá com o olho arregalado, mas ele tá sentindo o fogo de Deus queimar a alma dele. E manacanto cominassi relepropinai. Os vasos de Deus, os homens e as mulheres que têm experiência com Deus, abre a boquinha agora, entra em fluxo de intercessão, porque Jesus está na casa e o principado vai ser quebrado. Alamando reparacala Chimikentrofacianaios. Porque para isso o Filho do Homem, a saber, Jesus, se manifestou para desfazer as obras do diabo. Pastor, o diabo faz, Jesus desfaz. Pastor, mas minha mãe fez, mas Jesus desfaz. Pastor, mas eu ouvi que foi a minha bisavó que fez, mas Jesus desfaz. Ele desfaz, Ele desfaz, Ele desfaz. Pastor, eu soube que eu estava no ventre da minha mãe ainda e me entregaram para o A, mas Jesus desfaz. Me consagraram para o B, mas Jesus desfaz. Mas meu pai, para comprar aquela fazenda, meu pai, para comprar aquela empresa, ele fez um acordo com quem? Jesus desfaz. Jesus desfaz. Não há absolutamente nada que resista ao poder do nome e do sangue de Jesus. Não há nada. Não há nada, nem figa, nem cruzar de dedo, nem mandinga, nem nada. Nem poderes políticos, nem poderes econômicos, nada. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, todo, sobre principados e potestades, todos os dominadores nas regiões celestiais, todos estão sujeitos a Ele. Ouça-me bem esta noite. Você está a um passo da libertação da tua vida. Você está a um passo de começar a viver uma vida verdadeira, que não precisa evocar coisas da glória passada para tentar glamorizar o presente. Você pode ter uma vida que vale a pena viver aqui e agora. Jesus pode e quer encher os teus dias de alegria e paz. Pastor, mas o senhor não sabe quem eu sou, e tu também parece que não está sabendo quem era a samaritana. Ninguém, a começar por mim, vai impedir que Deus manifeste toda a graça e misericórdia dele. Se ele tiver que me deixar mudo para
para eu não atrapalhar Ele te perdoar e te redimir hoje aqui, Ele me deixa mudo, mas a tua alma Ele não perde. Então escute bem, porque eu vou contar de 1 até 3. E vai sair do lugar e vir aqui no altar hoje quem entende que está no vale da decisão, não tem terceiro monte, não dá para ficar em cima do muro. Quem quer Jesus, quem escolhe a vida eterna, quem escolhe a bênção, quem se enxerga e se reconhece como pecador, mas que quer ser alcançado pela graça, misericórdia e restauração de Jesus hoje. Quem está cansado do caminho, mas sabe e crê que Jesus não está cansado de você, vai vir no altar no 3. Eu conto 1. Nenhum pecado é imperdoável. Eu conto 1,5. Ele pode mudar toda a tua história. Eu conto 2. Se a prece comece a se mexer, eu conto 2,5. Você vai continuar andando na mesma rua, mas teu caminho muda hoje. Eu conto 3. Quem se decide com Jesus agora, sai do lugar e vem no altar agora. Tem perdão, tem reconciliação esperando você. Sai do lugar, sai do lugar, sai do lugar, sai do lugar. Vem agora, vem agora, vem agora. Dê passos de fé, dê passos de fé, dê passos de fé. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Tá quebrando a cadeia aí agora. Tá quebrando agora. Teus pés estão livres. Teus pés estão livres. Sai do teu lugar, vem agora, agora, agora. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra quê? Pra quê? Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pastor, passou essa reunião inteira, eu senti um peso, meu coração pesado, parece até que meus pés estavam pesados. Eu entendo, sei o que você está falando. Só que as cadeias que você entrou aqui trazendo nos pés, eu estou dando uma ordem no poder do nome de Jesus para que elas se quebrem agora. O peso que estava nos teus pés já não está mais. E se você quiser fazer um teste, faça-o agora. Pode tentar sair do seu lugar. Você que tentou em algum momento e não conseguiu, pode tentar sair do seu lugar e vir no altar agora, porque você está liberado para viver este tempo. Pode sair do seu lugar e vir no altar agora. Agora escute, você que está afastado de Jesus e da igreja, eu vou orar em 1 minuto. Você que está afastado de Jesus e da igreja, minha conversa com você é muito mais objetiva, porque você sabe perfeitamente bem do que eu estou falando. Está cansado de tentar, né, meu filho? Você andou até pensando que esse negócio de crente não é para você. Permita-me corrigir, esse negócio de desviado não é para você. Pastor, mas você não entendeu. Eu tentei ficar e não consegui. Não, você tentou ficar no mundo e não conseguiu. O Senhor me trouxe para te dizer, eu não estou cansado de você. Não importa quantas vezes você tenha tentado mudar as coisas, eu não estou cansado de você.
Eu te recebi uma vez e te recebo de novo. Te perdoei uma vez e te perdoo de novo. É só você sair do seu lugar e vir se reencontrar comigo. Eu estou aqui na beira do poço, esperando você como aquela vez. Lembra aquela vez? Eu estou de novo no mesmo lugar esperando você. Você quer se reconciliar com Jesus? Sai do seu lugar, a primeira pessoa já está chegando. Você quer se reconciliar?